Olá, tudo bem? Tudo certo? Sou Caroline Dani, sou biomédica, pesquisadora, e estudiosa dos derivados da uva, do suco de uva, né, há mais de 15 anos. E hoje eu venho aqui para falar para você sobre um artigo que eu acho super interessante a gente compartilhar, artigos científicos, né, que sejam publicados em revistas internacionais, que tenham um impacto importante nos nossos achados, né. Então, o suco de uva, assim como o vinho, ele é uma bebida, né, derivada da uva, que traz e que carrega todos os benefícios dos compostos que estão presentes na uva, concentrados principalmente na sua casca e na semente, que são os compostos fenólicos. Então, hoje eu vou compartilhar com vocês aqui um artigo que eu achei super interessante, que foi publicado agora, no ano de 2020, então é um artigo bem recente, que traça uma comparação entre suco e vinho. Isso por quê, né? Porque a pergunta que talvez eu mais responda nas minhas palestras, todas as falas minhas em congresso, né, seja no Brasil ou fora do Brasil, é focado em bebo suco ou bebo vinho, né? Porque muito do vinho já foi estudado, mas e o suco? Bebo suco ou bebo vinho? Qual é a grande diferença entre esses dois produtos? Acho que a grande diferença entre eles, na verdade, né, a que a gente pode listar aqui, é a questão de presença de álcool ou não álcool, né? Mas essa é a grande diferença. Mas nós temos muitas diferenças peculiares de acordo, por exemplo, com a uva que dá origem ao suco, a uva que dá origem ao vinho. Então, são paralelos de comparação que nós precisamos ter muito cuidado, né? Então, assim, dizer que o vinho é melhor que o suco ou que o suco é melhor do que o vinho, lembrando que o suco ele é elaborado a partir de vitis labrusca, o vinho é elaborado, os vinhos finos a partir de vitis vinífera e os vinhos de mesa a partir de vitis labrusca também. Mas, por exemplo, na Europa nós não temos vitis labrusca, nós temos só vitis vinífera. Então, quando a gente fala de estudos desenvolvidos na Europa, eu não estou falando de vitis labrusca. Então, nos Estados Unidos, né, também não se faz muito pouco vinho de vitis labrusca, se faz vinho de vitis vinífera, que é muito mais importante para eles, né? E o suco sim de vitis labrusca, mas não é a mesma variedade que nós temos aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos se usa muito mais Concorde do que a gente usa aqui no Brasil. Então, esses traçados de paralelos, eles são tem que ser feitos de forma cuidadosa, né? Isso que é o mais importante. Mas a minha resposta, que eu sempre dou, e eu vou falar isso de cara para vocês aqui, né? A resposta que eu sempre dou é: bebam os dois, né? Quem puder beber os dois, né? Então, quem tiver algum tipo de restrição com relação ao consumo de bebida alcoólica, né? Então, evite o vinho, óbvio, né? Mas tem a opção de suco de uva. Quem tem restrição ao consumo de suco de uva, como, por exemplo, diabéticos descompensados, alguém que tem alguma restrição, então evite, óbvio, né? Sempre converse com o seu médico, é importante. Os médicos conhecem a realidade dos seus pacientes, então é importante nós falarmos sobre isso, né? Então nunca esqueçam disso, tá? Então eu vim aqui hoje para a gente falar um pouquinho mais sobre esses benefícios e o que a gente encontra, né, com relação aos benefícios da saúde, né, quando a gente fala, principalmente em relação aos compostos fenólicos. Será que eles estão em igual quantidade no suco branco, no suco tinto, no vinho branco? E, na verdade, é uma das grandes dúvidas que nós temos, né? Vinho ou suco? Então, eu quero só mostrar para vocês esse trabalho. Claro que eu vou falar de outros artigos em outros momentos, mas esse trabalho eu achei interessante da gente compartilhar e conversar um pouquinho a respeito dele, tá? Então, aqui vocês estão vendo, né, o artigo. Então, um artigo que foi publicado nesse ano de 2020, né, que é um artigo que é publicado na Critical Reviews in Food Science and Nutrition. E esse é um artigo desenvolvido por um grupo de brasileiros, né? E aí o título do artigo é Grape Juice or Wine? Which is the best option? Na minha singela opinião, is not the best option, is a option, né? It's two options. Então, a gente, na verdade, precisa entender, né, que nós temos particularidades diferentes e isso é importante.
Então, quando a gente olha para um artigo, esse artigo está publicado numa revista internacional que tem ISSN, que é esse númerozinho que vocês estão vendo aqui, que é super importante. Esse ISSN, seja online, seja impresso, né? Eles estão vinculados ao catálogo da revista, né? Então a revista está indexada, então isso é super importante. E aí, quando a gente fala, né, com relação aos benefícios, ao que traz esse, né, com relação aos benefícios esse trabalho, então aqui está o trabalho que foi publicado, né? Então, como eu falei, é um grupo de São Paulo, né, que desenvolveu essa revisão da literatura. Tá? O que é esse artigo? Esse artigo é um artigo de revisão, tá? Então, eles fizeram uma busca na literatura com relação a artigos já publicados com vinho e com suco de uva e tentaram traçar um comparativo entre esses trabalhos. E eles mostram, então, aqui que fizeram uma busca, né, de artigos científicos em bases indexadas, né? E nessas bases indexadas, então, com trabalhos com seres humanos, envolvendo suco de uva e vinho, né? Eles puderam observar alguns benefícios relacionados, então, ao consumo do vinho e ao consumo do suco de uva. Eles só juntaram trabalhos que foram desenvolvidos com seres humanos, com vinho e com suco de uva. Então, eu quero mostrar aqui para vocês, então mostra tudo como é que o artigo foi desenvolvido, como é que foram selecionados os artigos, e aqui nessa primeira tabela estão os principais resultados, né? Então, os efeitos do suco de uva e do vinho em seres humanos, né? Então, estudos que foram desenvolvidos mostrando os benefícios. Então, esse primeiro estudo é um estudo de um grupo de Caxias do Sul, coordenado pela professora Miriam Salvador, que mostra o consumo de suco de uva branco, né? Mostrando que consumir suco de uva branco, e aqui a quantidade é 7 ml por quilo, então vamos pensar que uma pessoa de 60 quilos seja aproximadamente 400 ml, né, de suco por dia. Foram mulheres que consumiram suco de uva, e elas consumiram o suco de uva durante 30 dias, né? E o que é mais legal é que, como conclusão, né, eles mostraram uma redução do índice de massa corporal, da gordura abdominal, né, o que são fatores importantes para doenças cardiovasculares. Um outro trabalho também desenvolvido em 2018, né, então nesse trabalho foi feito um trabalho com placebo, né, com 15 pessoas saudáveis, 10 homens, 10 mulheres e 5 homens, e aí sim, 100 ml de suco ou vinho produzidos a partir da mesma variedade. Tá? Então, isso é o mais importante. Eles pegaram vinho e suco da mesma variedade e analisaram. Eles mostraram que tanto suco de uva quanto vinho melhoraram a proteção contra os radicais livres, né? Então, exercendo importante ação antioxidante. Então, mais um dado relevante. E aqui, então, um resultado igual, suco e vinho. Esse trabalho publicado em 2017 foi com 26 pacientes, né? Sejam homens e mulheres, com hipertensão, que desenvolveram atividade física e receberam suco de uva, né? E eles, então, receberam o suco de uva, né? Era um trabalho duplo cego. O que é um trabalho duplo cego? É quando nem o pesquisador, nem o pesquisado sabem que grupo tá. Por quê? Porque eu tenho um placebo, e esse placebo, ele é descaracterizado, então a pessoa não sabe se está consumindo suco de uva ou se está consumindo o placebo, né? E aí eles mostraram que o suco de uva, ele reduziu a pressão arterial. Então, isso é algo muito importante, principalmente para hipertensos, e o que é mais legal desse trabalho é que os hipertensos, normalmente pós-exercício físico, eles sofrem de hipotensão, baixa muito a pressão. E o suco de uva conseguiu controlar, conseguiu prevenir essa hipotensão pós-exercício em hipertensos. Então, um dado bem legal também para a gente estar falando aqui hoje. Um outro trabalho foi desenvolvido, publicado em 2016, com 39 pessoas, né?
as quais então estavam submetidas à hemodiálise e foram então receberam suco de uva por 6 meses, né? E eles mostraram então que o consumo do suco de uva reduziu os danos oxidativos, os danos dos radicais livres, assim como, né, preveniu os danos ao DNA, que é a molécula, né, que carrega nosso material genético, que está presente no núcleo, também com relação aos radicais livres. Tá? Um trabalho desenvolvido por um grupo de João Pessoa, né, do professor Alexandre, mostrou lá na Federal da Paraíba que o consumo de suco de uva, né, em 30 indivíduos, então tá aqui, 30 indivíduos que consumiram suco de uva orgânico ou convencional, né, mostraram que o suco de uva melhora muito a homeostase com relação aos radicais livres em seres humanos. Então, consumiram suco de uva durante 14 dias, né? E fizeram um exercício físico também para avaliar. Ainda nós temos outros trabalhos, então, que foram desenvolvidos, que estão aqui, né? Blair, que avaliou a questão de câncer em crianças, que não obteve resultados, né? Não teve diferenças significativas. Um outro trabalho publicado em 2014, mostrando que o suco de uva também melhora a função endotelial, né? Então, algo que com relação às doenças cardiovasculares é muito importante. Ainda um outro trabalho com 26 homens, né, que consumiram suco de uva durante por 2 dias, né, por 2 vezes ao dia por 1 mês, mostraram então prevenção de doenças cardiovasculares com o suco de uva. Outro trabalho publicado em 2009 mostra então o consumo do suco de uva, 480 ml de suco de uva, né, ou um placebo, mostrando que o suco de uva então não aumenta peso, né, que é uma coisa que a gente vem falando bastante. Esses trabalhos iniciais foram com o suco de uva. E com vinho? O que a gente tem com vinho, né? Nós temos vários trabalhos também que mostram, então, o vinho. Então, um trabalho publicado em 2019, que consumiu vinho, então, né? Com 143 pessoas, foi feito um questionário sobre o consumo, mostrou que o moderada ingesta de álcool está relacionada, então, com níveis mais altos de HDL bom, né? Então, isso está relacionado, quando comparado aos abstêmios, né? Está relacionado às doenças, à prevenção a doenças cardiovasculares. Um trabalho publicado em 2018 com 200 homens, né? Que bebiam, então, vinho habitualmente, mostrou que nós tivemos, então, essa questão cardiovascular de novo protegida, né, com relação ao consumo do vinho, bem como trabalhos publicados em 2017 também, né, várias pessoas, aqui 157, aqui 10 homens, né, que consumiram então vinho branco, vinho tinto ou uma solução de etanol, né, sem ser vinho, mostrando então que o consumo de vinho melhora a sensibilidade das plaquetas, né? Melhora a questão dos triglicerídeos, então fatores bastante importantes para doenças cardiovasculares. Ainda, né? Mais outros trabalhos que mostram então o efeito do vinho, né? Então mostrando essa questão toda de melhora na questão cardiovascular, melhorando vitaminas, melhorando a atividade antioxidante, reduzindo o nível de LDL para HDL, o que é muito importante também, né? Assim como esse trabalho publicado em 2015, que fala que o consumo moderado de vinho, né, especialmente vinho tinto, parece ser seguro para diabéticos, né, e reduz o risco de doenças cardiometabólicas, aqui a gente está falando inclusive das doenças provocadas pela obesidade. E outros trabalhos de 2015, 2014, né, que feito com 5.801 participantes,
questionário, né, onde se avaliou então que o consumo moderado de vinho em uma população idosa, né, quando comparado a não bebedores, a gente tem um risco então maior, né, de doenças cardiovasculares e menor, reduzindo então, né, o risco de doenças cardiovasculares e um menor risco de doenças metabólicas em quem consome moderadamente, né? Ainda outros trabalhos aqui mostrando pessoas com saudáveis, né? Mostrando essa questão toda do benefício. Então a gente tem, por exemplo, tudo está muito relacionado a doenças cardiovasculares, a estilo de vida, benefícios, né? No caso aqui, os benefícios das frações não alcoólicas de vinho, né? Melhorando a questão de resistência à insulina, protegendo contra doenças cardiovasculares, melhorando a questão dos triglicerídeos, também, né? E a questão das doenças hepáticas também tendo um efeito importante por conta das doenças metabólicas, né? Como a cirrose não alcoólica, entre outras. Então, aqui a gente pode dizer, então, para fechar, né, um trabalho publicado aqui com 12 indivíduos que consumiram, então, cheeseburger, né, com água ou com vinho tinto, né, que os resultados, eles evidenciaram que a ingesta de vinho tinto com uma dieta não saudável, né, pode prevenir o aumento da oxidação do colesterol. Então, a gente sabe que a oxidação de gorduras é um problema grave, né? Então, que a doença cardiovascular, ela está relacionada muito a essa questão da oxidação de gorduras. Então, por sugestão, né, aqui eles mostram isso, dizendo que o vinho, né, pode melhorar muito essa questão da prevenção contra a oxidação de gorduras, que é um dos problemas que nós temos com as doenças cardiovasculares. Então, é um artigo muito legal, eu sugiro, né, quem é da área da saúde, que quiser ler ele na íntegra, se precisar, pode me questionar. Mas aqui, chegando no que eu queria mais mostrar, né, é que a gente sabe que entre os compostos que estão presentes na uva, o que chama bastante atenção é o resveratrol. Nós já temos todos esses benefícios atribuídos ao resveratrol, então atividade antioxidante, anti-inflamatória, anticâncer e proteção à doença cardiovascular. Lembrando que tudo isso aqui, antioxidante, anti-inflamatória, vai levar também à proteção de doenças cardiovasculares e isso vai levar, então, à redução de aterosclerose, que é um dos grandes problemas relacionados a doenças cardiovasculares. Ainda, né? Quando a gente compara vinho tinto e suco de uva, a gente tem diferenças nas composições fenólicas, a gente sabe disso, né? Mas lembrar que a uva é uma fruta riquíssima em compostos fenólicos. Então, a gente pode com certeza dizer, né, que beber um derivado da uva é beber não só em quantidade de polifenóis, mas em qualidade, na diversidade de polifenóis, porque nós temos muitos polifenóis presentes nos derivados da uva, não só em quantidade, mas em qualidade, na diversidade desses compostos, tá? Ainda, nesse trabalho, ele fala, então, né, que seja o vinho, seja a uva proveniente seja o vinho, seja o suco proveniente da uva, né, ele é rico em compostos fenólicos e contribui muito, reduzindo a oxidação do colesterol ruim, que é um problema, reduzindo estresse oxidativo, que é o dano provocado pelos radicais livres, reduz a inflamação, reduz plaquetas, agregação de plaquetas, que vai levar à formação de trombos, aumenta o conteúdo de colesterol total bom, aumenta o conteúdo de colesterol bom, né? E aumenta a liberação de óxido nítrico, que vai promover a vasodilatação. Tudo isso junto vai reduzir as doenças cardiovasculares. Ou seja, em resumo, né, eu vos digo que ambos, né, o vinho e o suco de uva, eles são riquíssimos em compostos fenólicos, né, e possuem
benefícios muito similares para quem os consumir, né? Então, seja a gente, claro que precisam de mais estudos, como eu falei, né? Comparando a mesma variedade, suco e vinho, né? Para mostrar essas relações, mas nesse trabalho a conclusão que eles chegam é que para ambos nós temos vários benefícios para a saúde humana. Então, podendo, né? Possa consumir os dois, tendo algum tipo de restrição, sendo criança, não podendo fazer ingesta de bebida alcoólica, o suco de uva também é uma excelente opção. Lembrando que esse ano, na safra de 2020, nós estamos com sucos belíssimos, né? E logo em breve teremos aí maiores informações a respeito desse suco com relação à composição fenólica. Então, se liguem aí que essa questão é muito importante, né? Então, nós temos produtos, os derivados da uva, eles são muito importantes para nós e eles trazem muitos benefícios porque eles são ricos, né? Tanto não só em quantidade como em qualidade desses compostos que geram benefícios para a nossa saúde. Muito obrigada.